Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela sexta-feira, dia 31 de março de 1922, na fazenda Hinterkaifeck, mas sabe-se até hoje que é um dos crimes mais bizarros que aconteceram em Baviera, na Alemanha, onde toda a família Gruber foi brutalmente assassinada. O ano era 1922 e tudo aconteceu numa fazenda conhecida como Hinterkaifeck. Hinterkaifeck era uma propriedade rural localizada na floresta a pouco mais de 1 hora de carro de Munique, na Alemanha. Lá morava a família Gruber, Andreas, de 63 anos, Casilha, de 72, a filha do casal Victoria, de 35 e 2 crianças, Casilha, de 7 e Josef, de 2 anos de idade. Eles viviam meio que isolados do resto do mundo. As trilhas que ligavam a fazenda eram tortuosas e por isso os Gruber raramente recebiam visitas. Apesar de viverem distantes, a família Gruber era bem conhecida na região, não pelas melhores razões. Andreas tinha fama de ser violento. Ele batia na esposa frequentemente. As pessoas o evitavam, pois ele tinha fama de andar armado e de não levar desaforo para casa. Ninguém de fato gostava dele, e boatos davam conta de que o neto mais novo, o pequeno Josef, era resultado de uma relação incestuosa de Andreas com a filha Victoria. A jovem tinha ido morar com os pais depois que seu marido morreu nas trincheiras da Grande Guerra. Diziam que o ciúme de Andreas pela filha beiravam a obsessão. Ele mantinha a jovem sob estrito controle. O outro filho do casal, chamado Emil, havia supostamente deixado a fazenda alguns anos antes e nunca mais se soube de seu paradeiro. Alguns diziam que ele foi para Munique, outros afirmavam que ele tinha ido para Berlim para ficar bem longe do pai. Andreas não falava sobre o filho. A relação entre eles sempre foi tempestuosa. Andreas tratava sua esposa Casilha de uma maneira brutal. A mulher frequentemente aparecia na cidade tentando esconder manchas roxas pelo corpo. No geral, a família era bem estranha e reclusa. As coisas começaram a ficar estranhas quando a empregada desistiu de trabalhar, porque havia ouvido sons estranhos, vozes e gargalhadas nos corredores da fazenda. Ela jurou ter ouvido passos subindo e descendo do sótão, mesmo quando todos os membros da família estavam reunidos na mesa do jantar. As crianças choravam e estavam sempre aterrorizadas, como se vissem alguma coisa que os adultos eram incapazes de enxergar. A empregada estava convencida de que a fazenda era mal assombrada e, intimidada pela suposta presença fantasmagórica, ela decidiu deixar o lugar. Andreas espalhou que a empregada era uma idiota de mente fraca. 6 meses depois, as coisas se tornaram ainda mais bizarras. Em meados de março de 1922, Andreas estava limpando o quintal após uma nevasca, quando se deparou com estranhas pegadas deixadas na neve. Ele vasculhou toda a propriedade em busca de algum invasor. Revistou a casa, o barracão e o galpão nos fundos, mas não encontrou ninguém. Alarmado pela presença de algum invasor, Andreas foi até a cidade e advertiu a todos que qualquer pessoa vagando em suas terras seria abatida. Na mesma noite em que as pegadas surgiram, a família Gruber foi acordada por inexplicáveis ruídos vindos do sótão. Ele vasculhou o lugar, mas não encontrou ninguém. No final de maio, ele visitou novamente a cidade e parecia mais nervoso e cansado que o normal. Ele contou que na fazenda ninguém conseguia dormir há mais de 1 semana por conta dos estranhos ruídos ouvidos na madrugada. Alguns sugeriram que não era nenhum estranho, era Emil Gruber que havia retornado e estava atormentando o pai, mas Andreas deixou claro que não podia ser o filho. Diante dessa certeza, as pessoas acreditavam que Andreas poderia ter matado o próprio filho e inventado a história da fuga. Em 4 de abril de 1922, as pessoas no vilarejo demonstravam preocupação com os membros da família Gruber. O domingo havia passado sem que os Gruber aparecessem na igreja para a missa semanal, o que era estranho. Alguns cidadãos resolveram então visitar a fazenda Hinterkaifeck para verificar o que estava acontecendo. Ao atingir a cerca que delimitava a propriedade, o grupo começou a chamar os moradores, mas não obteve nenhuma resposta. Mais do que isso, não havia sinal dos Gruber, e sobre a fazenda pesava uma inquietante atmosfera de silêncio e apreensão. Apesar das promessas de Andreas de receber invasores à bala, o grupo decidiu adentrar a fazenda mesmo assim.
Então eles perceberam que haviam muitas pegadas deixadas na neve, que se dirigiam para o galpão, e ao abrir a porta se depararam com uma cena aterradora. Os corpos dos Gruber estavam empilhados uns sobre os outros e cobertos com feno. Eram 4 cadáveres: Andreas, sua esposa Casilha, sua filha Victoria e a neta mais velha, Casilha. O fedor de sangue coagulado era quase insuportável, lembrando um matadouro. O grupo, após verificar que o pequeno Joseph não estava entre os mortos, procedeu então em uma busca desesperada pela fazenda. Eles enfim encontraram o menino no quarto, morto. Toda a família Gruber havia sido massacrada a sangue frio. O grupo imediatamente chamou a polícia e em poucas horas investigadores do Departamento de Polícia de Munique chegaram à cena do crime. A autópsia preliminar mostrou que todas as vítimas haviam sido mortas com golpes na cabeça desferidos por uma ferramenta pesada. O corpo de Victoria também mostrava sinais de estrangulamento, mas não foi possível determinar se essa foi a causa da sua morte. O assassino aparentemente era alguém muito familiarizado com o manejo de ferramentas pesadas, já que todos os corpos apresentavam o mesmo tipo de ferimento, um golpe perfurante no crânio. As vítimas estavam vestindo pijamas, com exceção de Victoria, que trajava roupas do dia a dia. O pequeno Joseph apresentava um ferimento de corte na garganta e havia sido deixado na cama onde sangrou até morrer. A arma usada no crime não foi encontrada. Tudo indicava que seria uma ferramenta agrícola comum em uma fazenda, provavelmente uma picareta, e que o assassino teria carregado ela consigo ou escondido em algum lugar ignorado. Os corpos estavam cobertos com palha seca e alguns sugeriram que o assassino pretendia atear fogo neles, mas que desistiu disso, imaginando que a fumaça poderia atrair curiosos. O crime já continha vários elementos macabros, mas uma análise criteriosa da cena do crime revelou detalhes ainda mais estranhos. O cachorro da família, que não foi importunado pelo assassino, tinha comida e água fresca. Os animais da fazenda, vacas e porcos, também haviam sido devidamente alimentados. Essas evidências sugeriam que o assassino poderia ter passado alguns dias na fazenda, mesmo depois de executar brutalmente suas vítimas. Além disso, tufos do cabelo de cada vítima foram cortados por razões desconhecidas. Os longos cabelos de Casilha foram cuidadosamente aparados, bem como o bigode de Andreas. A polícia continuou buscando algum motivo, mas tudo o que descobriu conduzia a novas questões difíceis de serem respondidas. No início, acreditava-se que a motivação para o massacre fosse o roubo. Os quartos estavam revirados, como se alguém tivesse vasculhado cada aposento em busca de dinheiro. Os Gruber tinham um padrão de vida confortável e não era raro encontrar vagabundos no interior. A descoberta de uma caixa contendo joias e moedas de ouro no quarto de Andreas fez com que a polícia começasse a pensar em outra motivação para o crime. O assassino, afinal de contas, havia estado no aposento e seria impossível não ter visto a caixa contendo os itens de valor. A carteira de Andreas, com 150 marcos, uma bela soma em dinheiro, estava numa gaveta aberta e ela sequer foi tocada. A polícia de Munique continuou investigando os crimes da fazenda Hinterkaifeck, mas o responsável pelo terrível massacre jamais foi descoberto. Mais de 100 suspeitos foram interrogados e liberados. Ninguém jamais foi processado ou julgado por esse crime. As razões para os atrozes assassinatos permanecem desconhecidas e o crime, um dos mais famosos da história da Alemanha no período entre as guerras, continua sem solução. A polícia de Munique reabriu o caso em 2 ocasiões, em 1986 e em 2007, mas as tentativas de solucionar o caso não houve nenhum progresso. Na Alemanha, o caso Hinterkaifeck se tornou uma lenda e é matéria de diversos livros, artigos e filmes. A fazenda em si desapareceu há muito tempo, tendo sido demolida em 1923 por vizinhos insatisfeitos com aquele monumento de morte e horror tão próximo de suas casas. Tudo o que resta atualmente é um marco de pedra erguido em homenagem aos que morreram naquele lugar. Um marco e velhas árvores. Ao que parece, essas árvores são as únicas que sabem o segredo da fazenda e o que aconteceu naquela noite sangrenta.